Mas o que um governo faz com 20 bilhões de investimento no país inteiro? Nada. Nós estamos falando de ponte, construção de universidade, programa de habitação social. 20 bilhões para um ser individual, para uma família, é muito dinheiro, mas em termos de orçamento da União. Façam uma comparação. 2 trilhões para pagar a dívida pública. 20 bilhões para investimento o Brasil inteiro. Investimento, nós estamos falando em ampliação de casa, nós estamos falando de ampliação de rede de infraestrutura, e nós estamos falando em geração de emprego. Quando tu tem investimento, tu tem geração de emprego daquelas obras que estão sendo promovidas. Na pesquisa, o orçamento da CAPES para 2023 corresponde a 29%, senador, dos valores nominais de 2015. Mas como é que vai reverter o agregado, o descompasso tecnológico que qualquer país que quer incrementar o PIB tem que investir em ciência e tecnologia, para agregar tecnologia no que exporta e não ficar dependente dos commodities, que além de todo o debate ambiental, que a gente vai fazer em outro momento, mas também estão sujeitos à oscilação do mercado internacional. Cultura. Para 2023, temos o mínimo histórico para a cultura na série de 2014 a 2023, com 1 bilhão em face dos 5 bilhões em termos reais de 2014. 1 bilhão. E vejam o impacto da inflação de lá para cá. Meio ambiente. A área foi esvaziada pelo governo federal atual, é verdade, mas em 2023 o meio ambiente deve operar com praticamente metade dos recursos previstos em 2014. Em 2014, olha o preço, o custo da inflação. Porque quando a gente pensa ainda no orçamento, tem que pensar como o orçamento de 2014 é impactado pela inflação em 2023. Se a gente já opera com metade em números nominais, imaginem em números reais. Nós estamos falando em quase 20% do orçamento de 2014 para todas essas áreas sociais. Então, nós não podemos concordar com essa lógica do orçamento. Ontem eu falava sobre o bloqueio das universidades. Na hora que falta recurso, bloqueia sempre das áreas sociais, mas não bloqueia dos 2 trilhões para o sistema financeiro, para os títulos. Título, um monte de parasita especulador que pega dinheiro a juro negativo no exterior e vem aqui comprar título do Tesouro Brasileiro remunerado por uma alta taxa de juros. Mas é o paraíso dos parasitas do sistema financeiro. E nós estamos discutindo um orçamento nesse grau de penúria para as áreas sociais. Sem contar a RP9, que, de novo, está contida no orçamento e que, obviamente, para nós buscar 19 bilhões para pagar as emendas do orçamento secreto, que estão a arrepio da lei, que não tem legalidade, que não tem moralidade, que não tem comparação com o que diz a Constituição sobre a transparência dos atos públicos, é quase o valor da 19,4, pelo que eu vi aqui depois, 19,4 milhões para o orçamento secreto, que é o mesmo para todo investimento no ano de 2023. Não pode ser. Óbvio que nós vamos fazer destaques, né, presidente? Mas já quero deixar aqui registrado, sem demérito pessoal, mas que esse orçamento representa para nós a manutenção de uma agenda econômica que nos levou à crise econômica, neste buraco que o Brasil está vivendo em 2022. E lembrando que quando se tem quase 40 milhões com fome, esse povo está em tendas ou com fome, não foram opções dele. Temos que reconhecer que foram decisões políticas erradas e cabe a nós corrigir. Agora, é como falou aqui, independente de quem fosse o presidente eleito, nós votamos em junho esse aumento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil para 600, ninguém foi contra, eu não fui contra, porque eu acho que, independente da lei que a gente apresenta, tem algo maior, a vida, gente. Nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo esse povo morrendo de fome, ou então tendo seus membros amputados, porque não podemos repor, me desculpe as regras de ouro, essa coisa toda, mas são seres humanos e que a gente tem a responsabilidade, porque eles não estão ali por opção deles. Políticas, decisões políticas erradas. E quanto ao orçamento, eu sou da área da saúde, mas eu olho assim, eu, se fosse banqueira, queria ser nesse país. Além de ter remuneração das sobras de caixa de banco, eu tenho metade do orçamento desse país sem sentar aqui. Fica aqui os parlamentares o ano todo tentando
administrar falta de recursos. Porque eu costumo dizer, administrar água é fácil, mas a falta dela é difícil. Era só isso que eu queria dizer, no prático, o que é que acontece. O senador Marcelo Castro fez a sua defesa, a sua explicação, e eu, inclusive, tenho que pontuar que eu acho que esta comissão tem que liderar o debate das emendas de relator, até porque, até hoje, nós não temos transparência. Não estou falando da transparência do destino, eu estou falando da transparência da origem. Eu acho que essa discussão a gente precisa avançar. O projeto de resolução que foi aprovado, né, já melhorou nesse sentido, já tem que ter o vínculo do padrinho parlamentar, mas a gente ainda está muito distante. Tem um passado que nós não sabemos, que é um buraco negro, né? Querendo ou não, tem 26 bilhões que ninguém sabe quem indicou, tem 26 bilhões que existe não existe informação, muitos parlamentares não responderam à demanda que foi feita pelo presidente do Congresso Nacional, e nós estamos aqui falando de um dinheiro que falta em outras áreas. A gente está falando aqui de um dinheiro que falta para o básico, e essa verba, esse montante, tira dinheiro de investimento, como todos sabem, e não tem nenhuma vinculação, nenhuma política pública e nenhuma prioridade do país. Então, eu parabenizo a emenda que foi feita pelo PSOL, nós éramos favoráveis a ela, quero deixar clara a minha posição, no sentido de retirar a emenda de relator. E eu estou muito alinhada com o senador Marcelo Castro, quando ele fala que a emenda de relator deveria ser emenda de comissão, que é uma coisa que respeita a proporcionalidade, que respeita as reais necessidades de cada área. Aqui não há respeito a nada. Aqui é a vontade do parlamentar, cada um trabalha o que é legítimo, né, nas suas pautas prioritárias, mas fere o princípio básico da isonomia parlamentar. Nenhum parlamentar aqui sabe quanto o outro recebe. Não há critério objetivo absolutamente nenhum. Basta ver que o levantamento feito dos 400 parlamentares que responderam quanto receberam de emenda de relator em 2020 2021, que está lá no Supremo Tribunal Federal, mostra que não tem nenhuma lógica. O que a gente sabe é que 10% dos parlamentares receberam mais de metade dos recursos do que foi declarado. Nós sabemos que tem parlamentar que indicou 400 milhões, mas não tem nenhuma lógica dentro dos partidos, não tem nenhuma lógica dentro dos estados, porque eu buscava alguma lógica, pelo menos, que falasse, olha, o Estado é mais pobre, vamos reduzir desigualdade regional, que isso, inclusive, é constitucional. Mas não tem lógica nenhuma. Então, a gente não pode ficar refém de algo que não tem nenhuma vinculação à política pública e de algo que não tenta suprir as deficiências do nosso país, né? Então, eu acho que a gente precisa se debruçar de uma maneira séria sobre um projeto de resolução que acabe com a emenda de relator, ou que, pelo menos, regre a emenda de relator, com critérios claros, para que não seja um eterno balcão de negócio intransparente. Eu, por exemplo, já disse isso várias vezes, eu sou parlamentar, fiz parte dessa comissão no ano passado, e eu não sei quais são os critérios, como é feito, como não é feito. Eu sei que há um balcão de negócio e é feita uma distribuição. Isso, todo parlamentar aqui tem voto, e todo parlamentar aqui tem que saber como o orçamento público é destinado. Então, eu tenho um projeto de resolução que eu já mandei para todos os parlamentares para acabar com a emenda de relator. Tem outro já que está no forno para transformar a emenda de relator, vulgo orçamento secreto, na origem, não no destino, mas a gente ainda tem poucas assinaturas. Então, eu gostaria de pedir a essa presidência, a essa comissão, que a gente trabalhe realmente de uma forma séria para sair dessa armadilha que esse Congresso está vivendo. Que a gente possa ter vinculação a políticas públicas para realmente atacar os problemas que existem no nosso país. Então, esse é a minha fala. E quero aqui deixar claro, senhor presidente, que nós éramos favoráveis, o Novo tem sua posição favorável à emenda, para retirar a emenda de relator. Obrigada.